Paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou a pastora Eliane e estou compartilhando com vocês estudos bíblicos. E o tema de hoje é Monarquia Unida, ano 1050 a 930 a.C. Os israelitas pediram a Samuel, o último dos juízes, um rei, para governá-los, como os reis das nações que estavam ao seu redor. Deus instruiu Samuel a atender ao pedido do povo, mas disse para alertá-lo sobre a adversidade de um rei que lhe traria. Deus havia sido o rei dos israelitas, mas eles rejeitaram sua liderança a fim de serem mais parecidos com as demais nações. Deus orientou Samuel a ungir então Saul, da tribo de Benjamim, como o primeiro rei, aproximadamente no ano 1050 a.C. Saul era alto e bonito. Ele também provou de várias maneiras ser um líder militar habilidoso. Mas seu caráter espiritual deixava a desejar. Em várias ocasiões, ele sacrificou os caminhos de Deus a fim de garantir o sucesso militar ao seu benefício pessoal. Por essa razão, Deus rejeitou Saul como rei e escolheu um homem segundo o seu coração para substituí-lo. Quem? Ele mesmo, Davi. Davi foi uma escolha improvável, o mais novo de 8 irmãos. Ele sequer foi considerado no início. Mas logo, depois que Samuel ungiu Davi para ser o próximo rei, Davi demonstrou que foi realmente escolhido por Deus de forma especial, pois matou Golias, o gigante filisteu, quando o soldado de todos de Israel, incluindo seus irmãos, estavam com muito medo de enfrentar o gigante Golias na batalha. Davi se juntou aos guerreiros de Saul e seu palácio e se tornou-se amigo íntimo de Jonatas, filho de Saul. Rapidamente, Davi provou ser um líder militar muito capaz e ganhou a simpatia do povo de Israel. Isso incitou uma amarga inveja no rei Saul e esse começou a tentar matá-lo. Davi fugiu, indo de um lugar para outro, escapando de Saul e de seus homens algumas vezes. Quando Davi ouviu que Saul e seus filhos haviam sido mortos em uma batalha contra os filisteus, dirigiu-se a Hebrom e foi proclamado rei de Judá. Mas o comandante do exército de Saul proclamou Isbosete, um dos filhos de Saul, rei de Israel. Eventualmente, Isbosete foi assassinado por seus próprios homens e Davi foi proclamado rei sobre todas as tribos de Israel. Após tornar-se rei de todo Israel por volta de 1000 a.C., Davi tomou dos jubileus a cidade fortificada de Jerusalém e mudou a capital de seu reino para lá. Davi foi extremamente bem-sucedido em batalhas contra praticamente todas as nações vizinhas. Ele estabeleceu um trono com a rica e poderosa cidade-estado de Tiro. O rei de Tiro forneceu trabalhadores e cedro a Davi e Davi construiu um palácio para si, estocou materiais para a construção do templo. O auge do reinado de Davi se deu quando Deus decidiu estabelecer uma aliança permanente com ele e seus descendentes. Davi tinha o desejo de construir um templo permanente para o Senhor em Jerusalém, mas o Senhor tinha um plano diferente. Deus iria edificar uma casa a Davi, ou seja, estabeleceria a linhagem de Davi como a dinastia governante sobre Israel para sempre. Infelizmente, o reinado de Davi não esteve isento de problemas.
O próprio Davi cometeu adultério com a mulher de Urias, um dos seus guerreiros mais valentes, e ela ficou grávida. Em seguida, Davi tentou encobrir seu pecado e planejando a morte de Urias num campo de batalha. Mais tarde, o seu reinado, Davi trouxe uma praga sobre toda a nação de Israel, porque ordenou que fosse feito um censo para contabilizar todos os homens de idade militar. Vários dos seus filhos, dos filhos de Davi, também lhe trouxeram desgosto. Aminon, o filho mais velho de Davi, estuprou sua meia-irmã Tamar, e Absalão, irmão de Tamar, por parte de pai e mãe, e matou a título de vingança. Depois disso, Absalão fugiu para o exílio. Anos mais tarde, Absalão voltou, mas montou uma rebelião contra o seu pai, proclamou-se rei. Davi foi forçado a fugir de Jerusalém por um tempo e estabeleceu sua capital. Em Manaim, os homens de Davi lutaram contra os homens de Absalão. Absalão foi morto e então Davi voltou para Jerusalém. Pouco antes de morrer, o que ocorreu em 970 a.C., Davi nomeou seu filho Salomão como rei de Israel. Tendo recebido um extenso e poderoso reino, Salomão foi capaz de se concentrar em tarefas como a construção de um belo palácio real e o templo do Senhor em Jerusalém. Ao mesmo tempo, Salomão aproveitou a posição estratégica de Israel como uma ponte terrestre entre o Egito e outras grandes potências do antigo Oriente Próximo. Salomão cobrou tributos lucrativos daqueles que viajavam por Israel e até mesmo se envolveu em negociações militares, comprando cavalos e carros de batalha de várias nações e vendendo-os a outras nações. Salomão expandiu seu reino até o rio Eufrates. A sabedoria e a riqueza de Salomão eram famosas em todo o Antigo Oriente Próximo. No entanto, o reinado de Salomão não foi inteiramente uma história de sucesso. Ele literalmente se casou com umas centenas de mulheres, principalmente por selar alianças políticas com outros países, e isso levou à propagação da idolatria em Israel, à medida que suas mulheres traziam consigo seus modos de vida de idólatras. Salomão ainda financiou a construção de um templo pagão para suas esposas na colina localizada em frente ao templo do Senhor em Jerusalém. A extravagante corte real de Salomão também colocou uma enorme carga fiscal sobre o povo de Israel, que se tornou um fardo difícil de suportar. E vamos continuar esse estudo com o tema Nação Fragmentada no próximo áudio. Até lá, Deus te abençoe!